12 lugares sagrados da Bíblia. O que nunca te contaram sobre eles hoje? É chocante. Quando falamos de lugares sagrados, temos que imaginar que estamos entrando em um universo de mistério, de segredos guardados a 7 chaves. Imagine só o que acontece nessas terras abençoadas, onde profetas caminharam e milagres ocorreram. É copo de água benta e tempestade de areia um contraste que te faz sentir um frio na barriga, não é mesmo? Vamos lá, por exemplo, a Arca da Aliança. A lenda diz que ela está escondida, em um lugar que poucos conhecem, e quem a encontrar terá poder divino. A sensação de ser capaz de mudar o curso da história está no ar. E não é só isso. E a cidade de Jericó, com suas muralhas que caíram ao som de trombetas? Tem quem jure que se você olhar de certa maneira, pode escutar o eco daquelas músicas ainda ressoando. Você consegue imaginar o que seria ter acesso a essas verdades? É de deixar o corpo todo arrepiado. Agora, vamos falar de outra coisa impressionante, o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Alguns dizem que a montanha é marcada por energias poderosas, que quem subir lá pode sentir algo transcendental ou mesmo, se não tiver cuidado, receber um castigo. E quem diria que lá nas proximidades existem histórias de pessoas que nunca voltaram de sua jornada? Isso provoca um nó na garganta e uma palpitação no coração. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O que você diria se lhe contassem sobre a encruzilhada de Figueira na Terra Prometida? Diz a lenda que ali se encontram almas perdidas que perderam suas religiões gritando em busca de redenção. E lá no fundo, tem gente que jura ouvir sussurros entre as folhas das árvores. Esse ambiente sinistro te faz pensar, o que mais poderá estar escondido até hoje? O tempo, esse aliado e inimigo, parece jogar um jogo arriscado com os segredos antigos. E falando em segredos, e se eu te dissesse que o Rio Jordão, a mesma água onde Jesus foi batizado, tem propriedades que lhe são atribuídas? Tem até quem inicia uma peregrinação apenas para experimentar as águas milagrosas. Mas atenção! Muitos já relataram encontros peculiares e inexplicáveis ao se banhar ali, uma curiosidade que desperta uma vontade incontrolável de descobrir a verdade por trás dessas histórias. O que mais você acha que será revelado nos próximos capítulos? Cada lugar sagrado carrega consigo um pedaço da história, uma grande pergunta a ser desvendada. O que será que ainda está por vir? Capítulo 5. As sombras de Baalbek. Baalbek, a antiga cidade dos deuses. Com suas ruínas majestosas e colunas gigantescas, esse lugar carrega o peso de milênios de história. A atmosfera, carregada de energia e mistério, tem o poder de atrair tanto os curiosos quanto os céticos. Assim que o sol se põe, a cidade ganha uma nova vida. Sussurros se tornam mais nítidos, sombras dançam nas paredes de pedra e a sensação de estar sendo observado aperta o peito. Uma lenda muito forte circula por lá. Os antigos deuses baalitas estabeleceram um portal para outra dimensão em Baalbek. Dizem que aquele que conseguir decifrar a linguagem dos deuses pode atravessar esse portal e obter o conhecimento ancestral perdido. As pessoas sussurram que, em noites de lua cheia, é possível escutar os ecos das vozes dos antigos sacerdotes realizando rituais macabros. Durante sua jornada, um viajante chamado Tiago decidiu explorar essa mística cidade. Ele sentia que era mais do que apenas um observador, algo o chamava a cada passo. Ao analisar as ruínas, uma sensação inquietante se instalou. Os olhos dele foram atraídos para um bloco de pedra que parecia pulsar com uma luz tênue e esverdeada. Assim que se aproximou, ouviu uma melodia suave que parecia retirar todo o seu fôlego. Era como se as paredes gritassem a verdade, ecoando segredos que deveriam permanecer intocados. Então, uma onda de frio percorreu sua espinha, e ele se lembrou das histórias que ouvirá. Alguém mencionara que as almas de aqueles que tentaram desvendar o mistério de Baalbek nunca mais foram vistas. Líder de um pequeno grupo de exploradores rompendo o silêncio,
um deles comentou, com um sorriso nervoso, apenas faça o que a pedra pede e você terá a resposta. Mas quem garante que a resposta será segura? O grupo hesitou, e Tiago, predestinado por sua curiosidade e o chamado da melodia, decidiu tocar na pedra iluminada. No instante em que sua mão encontrou a superfície fria, uma explosão de luz cegou seus olhos. O mundo ao redor se desfez em um turbilhão de cores e imagens. Ele viu guerreiras vestidas de armaduras radiantes, paisagens que nunca existiram, e o eco de gritos angustiados que preenchiam o ar quando a visão se estabilizou. Tiago percebeu que não estava mais sozinho. Ao seu lado, surgiram figuras majestosas, seres que lhe pareciam tanto humanos quanto divinos. Seus olhos brilhavam com estratégias milenares, e uma voz ecoante perguntou, você está disposto a renunciar à sua própria realidade para buscar a verdadeira essência do poder? Ele sentiu o peso dessas palavras e o impacto da escolha que teria que fazer. O que significava renunciar? O que o verdadeiro poder exigiria dele? E o mais importante, quem ele se tornaria se decidisse em frente a essas divindades? O dilema atormentava sua mente enquanto olhava para os rostos enigmáticos que agora o cercavam. Antes que pudesse responder, uma sombra se projetou, interrompendo seu pensamento. As vozes sussurrantes da cidade se tornaram um clamor ensurdecedor. Algo em Baalbek estava despertando, e as forças que ele não conseguia compreender eram irresistíveis. Com um último olhar para trás, enquanto as colunas de Baalbek se erguiam majestosas, Tiago teve certeza de uma coisa, a verdade que buscava não viria sem consequências, e seu destino agora estaria entrelaçado com os antigos. Mas a pergunta que o perseguia era, ele estava preparado para enfrentar o que estava por vir? Um novo mistério se formava e, nas profundezas de sua mente, uma única pergunta ressoava, que segredos de Baalbek ele realmente teria que desvendar? Capítulo 6. A revelação na Pedrão Silêncio fez-se quase palpável quando Tiago virou-se para os seres divinos que o rodeavam. As figuras etéreas flutuavam levemente, como se a gravidade não tivesse poder sobre elas. Seus rostos, embora humanos em essência, resplandeciam com uma luz interna que parecia aquecer o ambiente gelado. O medo começou a se misturar com a curiosidade, e ele percebeu que estava prestes a entrar em um território desconhecido, repleto de perigos e revelações. Você ousa desafiar o que é conhecido? Perguntou uma das figuras, com uma voz profunda, que reverberava em seu interior. A sua expressão era uma combinação de compaixão e severidade. A verdade é um peso, e não há como voltar atrás. Quer entender o poder que se esconde em Baalbek? Este é o momento de decidir. Tiago sentiu seu coração acelerar. Ele queria saber, mas a ideia de renunciar à sua realidade como conhecia o aterrorizava. Esse poder. O que ele pode fazer? Sua voz tremia, não por medo, mas pela gravidade da escolha que estava prestes a fazer. Ele pode transformar seu destino, mas também poderá recriar a sua história, respondeu outra figura, com um olhar penetrante. Mas, cuidado! Não é um presente. É um fardo. Namorar com o desconhecido é uma dança entre a redenção e a ruína. Enquanto falavam, uma brisa gélida serpenteou ao redor de Tiago, quase como se a própria Baalbek estivesse se manifestando. Ele viu a linha suave entre o passado e o presente se desfazendo ao seu redor. Ouvindo ecos do que pareciam ser vidas passadas, viu-se transportado a batalhas ferozes e cerimônias que ecoavam a grandes festas. O ácido odor de sangue e incenso enchia seu nariz. Você tem o que é preciso para traçar seu próprio destino? Um dos seres questionou, enquanto a luz em sua mão começava a brilhar intensamente. Tome cuidado. Aqueles que se aventuram sem consideração, muitas vezes, se perdem para sempre. Uma imagem se projetou diante dele, um grupo de pessoas, formando uma linha interminável, todas seguindo por um caminho coberto de cinzas. Ele entendeu que não eram apenas os que buscavam conhecimento, eram as almas daqueles que uma vez se deixaram seduzir pela promessa de poder. O nó na garganta cresceu. Lembranças de sua infância invadiram sua mente. Sonhos, esperanças, e a promessa de um futuro que ele ainda não havia construído. No entanto, a tentação era sedutora, e o grande peso do conhecimento irresistível. O desejo de desvendar os mistérios de Baalbek ameaçava consumi-lo.
Você não precisa decidir agora, disse a figura original, a voz soando um pouco mais suave. Cada escolha que fizer navegará por rios desconhecidos. Lembre-se, o conhecimento tem um preço. O que você está disposto a sacrificar? Justamente nesse momento, uma onda de energia percorreu seu corpo. Ele sentiu a verdade do que a figura tinha dito. Imagens de sua família, de seus amigos, de tudo que ele amava, foram tudo o que ele tinha, e poderia perder em um piscar de olhos. O verdadeiro peso da escolha começou a se desdobrar em sua mente, não era apenas sobre ele. Era sobre todos ao seu redor. As vozes começaram a sussurrar mais intensamente, quase se misturando com o som do vento que cortava a ruína. A tensão aumentou, e o ar tornou-se carregado de expectativa. O que ele decidiria? Com um movimento hesitante, ele levantou a mão, a poucos centímetros daquela luz pulsante. Mas antes que sua pele pudesse tocar a superfície luminosa, uma explosão de ruídos interrompeu a cena. A terra começou a tremer sob seus pés, e uma fissura se abriu, revelando um abismo negro que parecia engolir toda a luz ao redor. A cidade de Baalbek estava reagindo. A decisão que Tiago estava prestes a tomar tornará-se uma questão de sobrevivência. Com a pulsação do chão intensificando-se, ele olhou para os seres desconhecidos que agora eram uma mistura de esperança e terror. O tempo estava se esgotando. Ele precisaria agir antes que o abismo reclamasse o que restava de sua coragem, e numa fração de segundo, entre a luz e a escuridão, permaneceu a pergunta: ele realmente estava pronto para encarar a verdadeira verdade que se escondia atrás daquele portal? Capítulo 7. O abismo do conhecimento. O chão tremia como se estivesse prestes a desmoronar sob o peso das escolhas de Tiago. A fissura se expandia, uma boca voraz que se abria para o desconhecido. O ar estava pesado com o pânico, e a cena ao redor parecia desmoronar em um redemoinho de poeira e sombras. Tiago, você precisa decidir agora! Gritou uma das figuras etéreas, sua voz vibrando na espinha de Tiago. O tempo parecia esticar enquanto o abismo pulsava, sua profundidade prometendo segredos além da imaginação, mas também horrores inomináveis. Ele sentiu as mãos suarem e seu coração disparar. Aquela luz, aquela pulsação, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. O que ele realmente queria? O conhecimento tinha um preço, e aquela fenda revelava não apenas poder, mas a possibilidade de perder tudo o que amava. E naquele momento, todo o seu mundo parecia pender sobre a lâmina de uma faca. Você poderia salvar todos, ou perder tudo, disse uma voz suave, suave como um sussurro do vento. Tiago virou-se rapidamente. Era a figura que mais o observava, seus olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. A escolha é sua, mas lembre-se, as consequências são permanentes. Com um impulso inesperado, Tiago olhou para a fissura. O que havia do outro lado? Uma liberdade despercebida? Um caminho para escapar de uma vida que parecia cada vez mais claustrofóbica. Ele queria saber. A verdade pulsava em seus ossos como um fogo a consumir sua razão. Mas e sua família? Seriam eles vítimas de sua curiosidade insaciável? Seriam eles as próximas almas a seguir aquela linha de cinzas? As vozes aumentaram, cada uma oferecendo promessas e ameaças, numa cacofonia que tornava cada vez mais difícil pensar. A brisa gélida se transformou em rajadas cortantes, fazendo-o hesitar, mas o abismo chamava, uma sedução irresistível. Sem aviso, uma das figuras esticou a mão para a luz pulsante que pairava entre ele e o abismo. Um brilho ofuscante brotou, ofuscando tudo ao redor. O que você procura pode estar nesse poder, Tiago. A mensagem reverberava em sua mente. Seu instinto gritou para que ele não se aproximasse, mas ele não podia fugir. Afinal, ele estava ali buscando a verdade. A verdade que tinha o potencial de mudar tudo. Eu preciso saber! Exclamou, antes mesmo de perceber que suas palavras haviam saído. Com um passo hesitante, ele avança, determinado. Mas naquele exato instante, a fissura emanou um grito ensurdecedor. A terra sob seus pés se desfez em escombros, e Tiago se viu caindo, despencando em um abismo que parecia não ter fim. Sua mente estava uma tempestade, ecoando as perguntas que o atormentavam, e a luz onde ele tentará alcançar se perdia. O vento uivava, mas por um breve momento,
tudo ficou em silêncio. Ele estava suspenso em um espaço distante, onde o tempo não tinha domínio. E então uma nova luz começou a surgir ao seu redor, pulsando forte, como se estivesse viva. Era diferente da luz que ele conhecera, mais quente, mais vibrante, mais aterrorizante. Nesse instante, um flash de imagem se atirou em sua mente, sua família, a cidade, os rostos dos amigos que deixará para trás. Eles o esperavam. A luz estava viva, e contempla todos os que haviam feito suas escolhas, conectados em um emaranhado de destinos. E logo, uma nova voz surgiu, diferente. Tiago, você está aqui para escolher, mas a verdadeira questão é, quem você se tornará ao fazer essa escolha? Seu coração parou por um instante, enquanto ele aguardava. A luz revelou um caminho, e à sua frente estavam opções, cada uma carregando suas consequências, cada uma mais avassaladora que a anterior. O abismo estava longe, mas agora pareciam existir portais à frente. Um mais sedutor que o outro. O que ele faria agora? Em meio à luz que pulsava à sua volta e ao eco de seu próprio medo, ele finalmente entendeu a gravidade de sua escolha. E antes que pudesse decidir, um rugido vindo de algum lugar distante fez as paredes do espaço ao redor dele tremerem, como se o universo estivesse prestes a se revirar. Com o coração na boca e a decisão à flor da pele, Tiago se preparou para o que estava por vir. Ele sentiu que o verdadeiro teste estava apenas começando. Estaria ele pronto para não apenas enfrentar a verdade, mas se tornar parte dela, e agora, entre luz e escuridão, o que realmente o aguardava atrás daquele brilho ofuscante? Capítulo 8. As fronteiras do destino. A luz pulsante ao redor de Tiago parecia viver, como se respirasse com uma força quase palpável. Ele estava cercado por portais, cada um prometendo um futuro. Havia uma sensação de urgência, como se cada segundo fosse essencial. Mas ele não sabia qual caminho escolher. Um brilho atraente à sua direita fez seu coração acelerar. Era o portal mais radiante, emanando segurança e amor. Lembranças de sua família fluíam em sua mente, risadas, abraços, o cheiro do café fresco da manhã. Se eu escolher esse, voltei para casa, pensou. Mas a dúvida se instalou. E se isso significasse ignorar a verdade que ele tanto buscava? E se o que estava ali, à frente, era a solução para os pesadelos que o perseguiam? Por outro lado, à esquerda, um portal escuro se contorcia, como se fosse feito de sombras. Havia uma atração assustadora nele, um chamado que sussurrava a Tiago que ali residiam os segredos do poder. E o desejo de conhecer esses segredos quase o dominava. É a oportunidade que muitos desejariam, mas alguns poderiam perder a alma. Uma voz ecoou timidamente em sua cabeça. Os portais começaram a vibrar, emitindo sons estrondosos que reverberavam nas paredes invisíveis daquele espaço. Tiago fechou os olhos, tentando se concentrar. O rugido que ouvira antes ressoou novamente, mais forte, e ele sentiu um formigamento nas mãos. O que ele deveria fazer? Estava verdadeiramente pronto para a escolha que mudaria sua vida e a dos que amava. Ao abrir os olhos, ele notou que a luz mais intensa começava a desvanecer. Um percalço no tempo, uma mudança brusca no ambiente. O sussurro da verdade se tornava um grito e a sensação de desespero aumentou. Ele sabia que não poderia hesitar. Cada portal era uma possibilidade, talvez uma atualização do que poderia se tornar. Por fim, ele decidiu. Mergulharia na luz envolvente. Quando deu o passo, uma onda de energia percorreu seu corpo. Era como ser engolido por um oceano de luz, mas imediatamente sentiu o impacto de uma verdade aterradora. A imagem de sua família começou a se modificar. Em vez de sorrisos e calor, os rostos se tornaram sombrios, cheios de tristeza e dor. As risadas se transformavam em ecos de desesperança. Com um coração partido, Tiago percebeu que cada escolha não apenas moldava seu destino, mas também afetava seus amados. O paradoxo pesava em seu peito. A busca pelo conhecimento poderia ser a causa da perda irreversível de tudo que ele valoriza. Tiago, a nova voz, uma mistura de amor e urgência, emergiu de uma figura familiar que surgira no meio da luz. Era sua mãe, mas sua presença parecia embaçada e distante, como se estivesse sufocada por uma névoa de desespero. Você não pode continuar aqui. Cada decisão sua ecoa na nossa vida. Não se perca na escuridão.
Como um balde de água fria, as palavras mais uma vez cortaram seu pensamento. Pendurado entre as possibilidades, uma nova dúvida surgiu: seria possível voltar atrás? Esta luz, uma vez tão sedutora, agora parecia uma prisão. A vibração aumentou até que o chão começou a se abrir novamente, revelando fissuras que se expandiam e começaram a engoli-lo. O abismo retornava, ansioso para puxá-lo de volta. A escolha de Tiago não era apenas sobre ele, cada movimento tinha consequências. E se ele escolhesse se sacrificar para proteger sua família? Mas estaria preparado para enfrentar a dor do não conhecimento. Enquanto a luz se tornava cada vez mais intensa, Tiago percebeu que sua escolha não deveria ser feita em escrutínio. Arriscou um olhar para sua mãe e seus olhos trouxeram luz em nosso espaço e a esperança ressurgiu. Seus pulmões se encheram de ar pela última vez antes de se lançar. Mas quando a luz o envolveu, uma realidade totalmente inesperada se desenrolou. Ele agora não estava mais sozinho. Alguém estava com ele, uma sombra que parecia ter sua própria agenda. Você não sabe o que está prestes a se tornar, a sombra murmurou, seu tom gélido cortando a atmosfera amarga de expectativa. A verdade finalmente se revelaria. Mas... que verdade? E a que custo? Capítulo 9. A sombra do destino. Tiago estava preso em uma teia de luz e sombras. A presença ao seu lado emanava um ar de mistério, a figura se mostrava traiçoeira, seus contornos indistintos dançavam entre os limites da luz intensa. Era como se cada pulsar dele ecoasse em sua própria alma, provocando um turbilhão de emoções. Você realmente acha que pode mudar seu destino sem consequências? O que você busca pode não ser o que deseja, a sombra sussurrou, a voz como um fino fio de gelo que escorre pela pele. Tiago sentiu um arrepio. Quem é você? Ele questionou, a dúvida misturada com uma necessidade desesperada de entender. A sombra soltou uma risada baixa, quase espiritual. Sou a parte de você que hesita. O eco das suas sombras mais profundas. E eu não estou aqui para ajudar. Mas eu quero salvar minha família. Isso é mais do que eu, é tudo. A resposta de Tiago transbordou de intensidade, alimentando a luz ao seu redor. Ele fechou os olhos, tentando concentrar-se. As memórias de sua infância, de momentos felizes e cheios, tomaram conta de sua mente. Mas logo essa aura calorosa começou a se dispersar, dando lugar a imagens distorcidas. Ele viu sua mãe novamente, agora não apenas em desespero, mas presa em um labirinto de trevas. Seus olhos buscavam por ajuda e Tiago não pôde evitar sentir a dor pungente de sua impotência. A sombra, então, começou a se materializar, seus contornos revelando uma figura inquietante, quase familiar. Você nunca escapará. Cada escolha apenas reforça a sombra que você se tornou. Lute como quiser, mas você ainda será devorado por ela. Um nó se formou na garganta de Tiago. Ele não podia escapar. A verdade era cruel. A cada passo que dava em direção ao desconhecido, estava deixando sua família mais distante, como se esse caminho estivesse sendo moldado por suas fraquezas. O abismo logo se tornava mais que uma ameaça, era uma realidade. Suddenly, uma nova presença irradiou força. Uma luz suave emergiu, iluminando a escuridão como um farol em um mar tempestuoso. Era sua mãe novamente, desta vez não em desespero, mas serena. Tiago, ouça seu coração. O que você realmente deseja? Não escolha com medo, escolha com amor. As palavras multiplicaram-se em sua mente, criando um espaço de clareza no tumulto. A sombra tentava se aproximar, mas a luz da sua mãe a repelida como um escudo, cada movimento delas fazia com que suas próprias memórias se solidificassem, aninhando sua força interna. Com essa nova determinação, Tiago voltou-se para a sombra. Eu não sou fraco. Não sou sua presa. A luz existe em mim. E eu escolho usá-la. Ao dizer isso, ele avançou em direção à luz, impulsionado por um amor que transcendeu o medo. Mais, como um trovão que ressoa na tempestade, a sombra investiu. Você não pode lutar contra o que é sua essência. Você pertence à escuridão. As palavras cortaram o ar,
uma declaração angustiante que parecia reverberar em toda a sala. A batalha se intensificou, um confronto entre todos os desejos reprimidos de Tiago e sua determinação em proteger sua família. Seu coração acelerava, e a sombra continuava a crescer, cada vez mais poderosa. Ele sentiu a pressão de suas escolhas, cada uma ecoando em um passado que não poderia mais mudar. E quando tudo parecia perdido, algo dentro dele finalmente cedeu à luminosidade. Ele ergueu as mãos em direção à sombra, um passo desesperado, mas decidido. Então, tudo oscilou. O chão tremeu sob seus pés, enquanto cores explodiam em um turbilhão vibrante. Mostre-me a verdade! Tiago gritou, mais para si mesmo do que para qualquer outra entidade presente. Mas este grito não foi em vão. As paredes da realidade começaram a se desfazer, revelando novos portais, cada um mais brilhante que o outro, e entre eles, uma figura familiar, perdida há tempos. A imagem de seu irmão, que pensara estar perdido para sempre, surgia entre a luz e sombras, energizando a luta com uma esperança renovada. O que você fará agora, Tiago? A sombra questionou, seu tom mudando, mostrando uma ponta de dúvida. Sem resposta clara, Tiago olhou para seu irmão, e a pergunta queimou em sua mente: estamos prontos para enfrentar nossos demônios? E assim, a batalha pela liberdade e pela verdade começava. Capítulo 10. O portal da esperança. O ar pulsava com uma energia intensa. Tiago podia sentir a presença de seu irmão como um farol reluzente em meio ao tormento. A figura que antes era um espectro distante agora era carne e osso, uma conexão perdida que retornava para guiá-lo. Mas ao mesmo tempo, a sombra também parecia mais instigante, cada instante gerando uma batalha interna que se intensificava. Eu sabia que você voltaria, Tiago. A voz do irmão era familiar, mas havia um peso de tristeza que não se podia ignorar. A luz estava se aproximando, e Tiago pôde notar o olhar determinado de seu irmão. Mas precisamos agir rápido. Essa sombra, ela não é só parte de você. É a dúvida que nos consome. Tiago engoliu em seco, o nó na garganta apertava ainda mais. Se você está aqui, então há esperança. Mas como enfrentamos isso juntos? O desespero tomava seus pensamentos, enquanto a sombra ressoava em risadas malignas, explorando sua vulnerabilidade. Temos que confrontá-la. A luz que vem de você, do amor que você sente pela sua família, é mais forte do que ela imagina. O irmão deu um passo à frente, atraindo a atenção de Tiago. Vamos canalizar essa luz. Juntos, somos mais poderosos do que qualquer escuridão. Com o coração disparado, Tiago segurou a mão do irmão. A conexão era imediata, como se um portal se abrisse entre eles. Ele se lembrou das memórias de infância, do amor profundo que compartilhavam, e da família que jamais quis abandonar. Essas lembranças começaram a brilhar, criando uma corrente de afeição que pulsava entre os dois. Agora! Juntos! Tiago gritou. Com essa frase, ambos levantaram as mãos, permitindo que a luz que emana de seus corações se fundisse. Era uma explosão de cores. A sombra hesitou, momentaneamente intimidada, mas logo se recompôs, como uma tempestade ameaçando engolir tudo ao redor. Você acha que pode lutar contra mim? Olhe para a sua história, Tiago. Cada erro, cada frustração. Isso é o que você realmente é. A sombra iniciou uma dança de Enja, distorcendo o espaço, criando um labirinto de imagens que rapidamente atormentaram Tiago. Em meio ao caos, vislumbres de seus piores momentos surgiram, as vezes em que se sentiu incapaz, quando não defendeu sua família, e aqueles anos de dor que o marcaram. Ele viu seus pais, o sofrimento em seus rostos, e a tristeza que o havia consumido. Pare! Tiago rava, lutando contra a dor que aumentava. Eu não sou estas memórias. Eu sou o que faço com elas. Ele fechou os olhos, abrindo-se para a luz que explodiu em seu interior. Era o afeto, a esperança, a certeza de que as sombras não definiriam seu ser. O irmão observava, a força deles começava a formar uma barreira entre a luz e as trevas. Lembre-se que somos mais do que as nossas fraquezas. O amor é a nossa verdadeira essência. Ele gritou, juntando sua voz à de Tiago.
As memórias bons que compartilhavam se tornavam seu arsenal. A sombra lançou um ataque mortal, uma onda de escuridão que tentava envolvê-los e sufocá-los. Mas, ao mesmo tempo, a luz que emanava dos irmãos ficou mais radiante, como um sol nascente. Aqui estamos, mais fortes do que nunca. Eles gritaram em uníssono, expandindo a luz para afastar a escuridão. Um rugido estrondoso ecoou. A sombra lutava, tentava encolher, mas a força da luz estava se tornando avassaladora. E em um momento de fragor, Tiago sentiu que as paredes ao redor mudavam. O labirinto de desespero estava se desfazendo, deixando espaços para novas possibilidades. Quando o último brilho de escuridão se desvaneceu, um novo portal se abriu. Era uma entrada luminosa e envolvente, prometendo respostas e um novo caminho. Tiago virou-se para o irmão, a emoção subindo pelas costas. Estamos prontos para dar um novo passo, não estamos? Mas antes que eles pudessem avançar, uma sombra menor, um eco da primeira, se desprendeu e se agarrou à perna de Tiago. Você não pode escapar de mim, Tiago. Este caminho está impregnado com o seu medo. A voz sussurrava, enredando-se como um serpente. E assim, Tiago e seu irmão enfrentariam não só a escuridão externa, mas também o que restava em sua própria luz. Estavam prontos para descobrir até onde essa batalha os levaria. A respiração de Tiago acelerou. Prepare-se, isso ainda não acabou. A pergunta pulsava no ar: eles conseguiriam finalmente se libertar das sombras que ameaçavam definir seu destino? Capítulo 11. Eco das sombras. O frio serpenteava pela coluna de Tiago enquanto a sombra se agarrava a ele. A sensação era como 1000 agulhas, penetrando em sua pele e puxando-o para um abismo já conhecido. Ele forçou a respiração, tentando ignorar o pânico que ameaçava dominá-lo. Cada lembrança distorcida sussurrada pela escuridão parecia mais real, como uma rede amaranhada puxando-o para trás. Isso não pode nos deter. Ele olhou para seu irmão, a luz ainda brilhando em seus olhos. Precisamos focar. Não podemos deixar que isso nos segure. Com um movimento rápido, Tiago tentou se desvencilhar, mas a sombra tinha inércia, uma força corruptora que tentava se alimentar de seu medo. Vendo a luta de Tiago, o irmão se aproximou e, com um gesto decidido, uniu suas mãos com as de Tiago novamente. Lembremos que a luz é resistência. Lute com o que há de melhor em você, irmão. A voz dele ecoou como um tambor, batendo no fundo da escuridão. Juntos, eles começaram a canalizar o amor que sentiam um pelo outro, os laços familiares que nunca poderiam ser quebrados. As lembranças de riso, brincadeiras, e os momentos bons começaram a reviver, ofuscando os ecos sombrios que os rodeavam. Era o calor do afeto que pulsava como um raio de sol entre nuvens escuras, cada momento positivo tornando-se uma centelha lutadora. Eu não sou apenas meus erros. Tiago gritou, sentindo a energia vibrar em suas palmas. Sou tudo o que aprendi. Sou a coragem que ressurge. A sombra hesitou por um instante, vacilando, mas logo atacou com mais ferocidade. Seus gritos se tornaram um lamento de dor, as formas distorcidas de Tiago se multiplicavam à sua frente, mostrando aquele que ele temia ser. Mais uma vez, o passado tentava capturá-lo. Não! Tiago exclamou, ferido pela própria negação. Você não será minha verdade. Você não me possui. Com a certeza de sua liberdade ascendente, Tiago lançou a luz com a força de sua nova determinação. A conexão com seu irmão se intensificou e, comparado a uma onda colossal, a luz fluiu e se expandiu, espremendo a sombra em seu núcleo escuro. A sombra gritou, um eco agudo que reverberou, enquanto vazios negros recuavam inchando e encolhendo, agora não mais um abrigo seguro. E foi nesse momento de vulnerabilidade que a sombra revelou seu verdadeiro eu. Um rosto distorcido e familiar, uma imagem fragmentada de quem Tiago poderia ter sido se tivesse cedido ao desespero. Aquela era a voz mais profunda de todos os medos e arrependimentos. Olha para mim. Você não conseguiria lidando com tudo isso. Eu sou você, Tiago. Você me fez. Você me alimentou com suas dúvidas. A sombra sussurrou, sua voz macia e traíra. Você não The Power of Love pode escapar de quem você é.
Mas Tiago balançou a cabeça, os sentimentos de afeto e proteção o envolvendo como uma armadura. Não. Você não sou eu. Sou a superação. Sou a luz da esperança que eu mesmo criei. Com esse grito, a luz se expandiu mais uma vez, formando um muro alucinado contra a escuridão. Tiago e seu irmão, juntos, estavam criando uma força avassaladora, e a sombra começou a encolher, seus murmúrios se transformando em gritos desesperados. A cena mudava rapidamente, o espaço ao redor deles começou a se transformar, a escuridão se dissipando em fragmentos como se o universo respondesse ao seu chamado. Mas, à medida que a sombra se desfazia, Tiago sentiu algo mais emergindo na corrente de luz. Um outro portal se formou ao fundo, desta vez diferente, não apenas uma luz resplandecente, mas um espaço nebuloso e intrigante que pulsava em cores diferentes. Tiago olhou para o irmão com incertezas e esperança. Estamos prontos para entrar? Perguntou ele, sentindo o coração pesado de expectativa. Mas, Tiago, o olhar do irmão também se tornou incerto. E se lá fora houver coisas ainda piores? O que deveremos enfrentar a seguir? E assim, com o peso da dúvida em seus corações, os dois se prepararam. O caminho diante deles era uma encruzilhada que poderia definir seu destino. Enfrentariam seus medos, ou se manteriam nas sombras. A adrenalina pulsava, enquanto um pensamento incomodante pairava. Seriam capazes de suportar a verdade que os aguardava? Capítulo 12. O portal do despertar. Tiago e seu irmão, ainda unidos pela luz vibrante que emanava de suas mãos, respiraram fundo diante do portal pulsante. O espaço à sua frente parecia um sonho vívido, as cores dançavam, intercalando tons de azul, verde e dourado, como um manto sagrado cobrindo tudo ao redor. Mas havia uma sensação estranha na atmosfera, como se até mesmo a luz estivesse hesitante. Vamos! Tiago decidiu, puxando o irmão para mais perto da entrada. A aura resplandecente o chamava, prometendo coisas que eles mal podiam imaginar. Os dois deram passos hesitantes, e assim que cruzaram a linha entre os mundos, foram engolidos por uma onda de energia indescritível. Silêncios profundos e sussurros etéreos preenchiam o ar. Eles se encontraram em um vasto campo iluminado por uma luz dourada, onde flores de cores nunca vistas antes se balançavam como se dançassem ao som de uma música suave. Mas, entre tanta beleza, um frio cortante tomou conta de Tiago. Isto é perfeito, seu irmão murmurou, claramente hipnotizado pela paisagem. Mas Tiago não conseguia relaxar. Uma inquietação parecia fluir sob sua pele. No fundo, nada é realmente perfeito, ele respondeu, seu olhar se movendo furtivamente de um lado para o outro. Precisamos ficar alertas. Enquanto caminhavam, perceberam que havia figuras ao longe, pessoas de rostos serenos que pareciam se mover em harmonia com o ambiente. Algumas pareciam ativos, cuidando do campo, enquanto outras simplesmente observavam, como se esperassem algo importante. Eles estão nos esperando, o irmão de Tiago comentou, intrigado. Esperando o quê? Tiago franziu o senho. Algo não cheirava bem. Aquela beleza parecia um cenário muito bem planejado, quase convidativo demais. Ele olhou para o irmão, que agora parecia cada vez mais fascinado. Cuidado, irmão. Ele advertiu, tensão pulsando em sua voz. Às vezes, o que parece perfeito esconde perigos. Foi então que uma figura mais imponente se destacou do grupo. Com uma expressão calma, a mulher se aproximou. Seus olhos brilhavam como estrelas, mas havia uma profundidade que Tiago não conseguia decifrar. Bem-vindos, viajantes de mundos obscuros, ela disse, com uma voz doce, quase hipnótica. Vocês estão aqui para encontrar a verdade que os libertará de suas sombras. Tiago sentiu um nó na garganta. A sombra ainda o assombrava, e agora aquela mulher parecia conhecê-la muito bem. Mas toda a verdade vem com um preço, ela continuou, sem piscar. Para encontrar a paz que há anos acolhemos, vocês devem enfrentar seus medos mais profundos. O que realmente desejam? O irmão de Tiago olhou para ele, ali havia tanto desejo em seu olhar. Quero saber quem sou de verdade, ele disse, a esperança transbordando em suas palavras. Quero deixar as sombras para trás. A mulher sorriu, mas a expressão dela era enigmática.
Então, que comecem os julgamentos. Aquelas palavras ecoaram na mente de Tiago como um chamado sombrio. Seu peito apertou. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Eles poderiam ser testados, e não tinha certeza se estavam prontos para o que se seguiria. Não podemos voltar, não agora, disse seu irmão, pegando sua mão mais uma vez. O que quer que fosse que estava por vir, eles teriam que passar por isso juntos. A mulher gesticulou, e os campos ao redor começaram a mudar. As flores murcharam, e a luz começou a desaparecer, dando espaço a um céu negro e ameaçador. Sombras começaram a se formar, lentamente se transformando em figuras familiares. Enfrentem o que perderam, a mulher sussurrou, enquanto as sombras avançavam. A verdade não é apenas libertadora, mas cruel. Tiago engoliu em seco, seu olhar fixo na escuridão se formando à frente. Cada lembrança, cada dor distante, cada erro cometido estava ali, tão perto. Seriam eles capazes de enfrentar tais verdades? Um grito surdo cortou a escuridão, e pela primeira vez, Tiago se sentiu paralisado. A sombra do passado se aproximava rapidamente. O que seria necessário para derrotar seu eu mais sombrio? Mantenha-se firme! Gritou seu irmão. Mas as palavras pareciam se perder no ar pesado. Enquanto a escuridão envolvia seus corpos, Tiago percebeu que esta era apenas a primeira batalha de muitas que estavam por vir. E uma pergunta ressoava em sua mente: a verdade realmente os libertaria, ou os aprisionaria ainda mais? Capítulo 13. O confronto final. Tiago sentiu seu coração pulsar na garganta enquanto as sombras se aproximavam, tomando forma em lembranças que jamais quisera enfrentar. A escuridão era densa, como um nevoeiro sufocante que parecia querer engolir não apenas sua realidade, mas também tudo o que amava. O irmão ao seu lado apertou sua mão, passando força pelo vínculo que ainda os unia. Estamos juntos nisso, claro? Disse ele, a voz firme em meio ao caos. Tiago, embora apavorado, assentiu ponto à medida que as sombras se aproximavam, as faces familiares tomaram forma. Havia vislumbres de seu passado, momentos de dor, arrependimento e perda. Viu o rosto de sua mãe, em lágrimas, o peso de suas escolhas refletido em seus olhos. Sentiu o nó na garganta se apertar. Eu não consigo fazer isso, murmurou, mas a voz de seu irmão ressoou, como uma âncora sólida em meio à tempestade. Tiago, você precisa enfrentar isso. Este é o caminho para a liberdade. Com um impulso de determinação, Tiago respirou fundo. Se eu tiver que enfrentar essas sombras, farei isso com amor. Gritou ele, libertando um grito profundo que ecoou pelo espaço sombrio. A luz apareceu em um instante, emanando de seu interior, como um farol em meio à escuridão. As sombras hesitaram, e Tiago aproveitou a oportunidade. Ele se lembrou de todas as memórias felizes, dos momentos de união e de amor. Vocês não me definem. Ele declarou, sua voz tão forte quanto suas emoções. A luz ao seu redor cresceu, aquecendo o ambiente enquanto ele e seu irmão formavam uma barreira de amor. As sombras avançaram novamente, tomando forma, mas a luz que pulsava com a força de dois irmãos era inabalável. Nós somos mais do que nossos medos! Exclamou Tiago, e a luz se expandiu, envolvê-los como uma onda. Ele viu a sombra de sua mãe se desvanecer lentamente, sua expressão de tristeza se tornando um sorriso esperançoso. Você pode mudar a sua história, meu filho, ela sussurrou antes de desaparecer na luz. Tiago sente a energia fluindo entre ele e seu irmão, uma corrente poderosa alimentada pelo amor e pela verdade. Vamos juntos, Tiago. Não podemos recuar! Gritou seu irmão, e com um rugido de determinação, ambos avançaram. Quando suas mãos se tocaram mais uma vez, a luz explodiu, dispersando as sombras ao seu redor como estrelas se desfazendo no céu. Os rostos familiares se transformaram em fragmentos, e a escuridão começou a se dissipar. Um portal se abriu diante deles, iluminado por um brilho quente e reconfortante. Este é o nosso momento, irmão! Tiago gritou, seus olhos brilhando com esperança. É hora de nos libertarmos! Eles se lançaram no portal, sentindo o calor envolvê-los como um abraço. As sombras atrás deles,
agora impotentes, se desvaneceram na última dança da invisibilidade. Quando aterrissaram, encontrarão-se em um campo eternamente iluminado, adornado por flores exuberantes e céus azul claros. Era um lugar de paz e serenidade, longe do desespero que haviam enfrentado. Tiago mal podia acreditar que finalmente estavam em um ambiente seguro. Olhou para o irmão, e os dois caíram em um abraço apertado, sorrisos de triunfo no rosto. Conseguimos! Riram juntos, o peso do mundo inegavelmente aliviado. Mas, enquanto a beleza os envolvia, Tiago sentiu algo profundo dentro de si. Ele percebeu que a jornada não terminara. As experiências, as lições aprendidas e a força de seus laços moldaram quem eles eram agora. Viram a mulher de olhos brilhantes, agora calma e serena. Parabéns, viajantes! Vocês enfrentaram os medos que enchiam seus corações. Agora, antes de seguirem, façam uma pergunta: o que desejam buscar neste novo caminho? Tiago olhou para seu irmão. Eu quero compartilhar esses momentos bons com minha família e amigos. Quero seguir em frente, mas nunca esquecer o que enfrentamos. O irmão assentiu, sorrindo. E eu quero usar esse poder de amor que encontramos para inspirar os outros. A mulher sorriu, e com um gesto amplamente gracioso, fez um portal se abrir à sua frente. A escolha é sua. Apenas lembrem-se, a luz e a escuridão coexistem. A verdade é feita de experiências. E sua jornada apenas começou. Com a mão entrelaçada com a de seu irmão, Tiago olhou uma última vez para as sombras que enfrentaram e declarou: estamos prontos, e nada nos deterá novamente. E assim, juntos, atravessaram o portal rumo ao que o destino tinha reservado para eles, prontos para enfrentar cada nova verdade na luz. Se você chegou até aqui, é porque a história te emocionou de alguma forma. Então, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas descubram esse mundo fascinante. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa fazer parte dessa jornada.